Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Vivo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Gash Bell, ou mais conhecido aqui no ocidente como Zet Bell. E pra quem não sabe, é um Battle Shonen que recebeu uma dublagem há muito tempo atrás, na época de Shaman King e outros shonens bem comuns assim que passavam na TV, mas acabou sendo um dos mais esquecidos desses shonens clássicos, entre aspas. Até porque, infelizmente, é mais um caso de um anime que foi adaptado pela Toei e teve um final filler, do mesmo jeito que Shaman King também teve um final filler e só foi ser lembrado novamente depois de 20 anos agora com o remake. Mas o caso que a HBO é mais triste, porque a obra não recebeu remake e não teve nenhum o final concreto do mangá em si, teve um final filler acelerado e com uma produção questionável da Toei, principalmente antigamente que nem era. Então acabou prejudicando bastante a popularidade dessa obra, que na minha opinião é um dos melhores Battle Shonens já feitos, no caso, o segundo melhor atrás de One Piece, obviamente. E eu vou explicar aqui mais ou menos o motivo para eu gostar tanto de Gash Bell. Então esse vídeo vai ser uma espécie de recomendação, do mesmo jeito que foi o vídeo sobre Len. Então eu não vou dar muitos spoilers, no máximo alguns exemplos sobre alguns casos específicos de personagem. E eu não gosto tanto de fazer um vídeo recomendando algo porque acaba criando um hype na pessoa. Mas no caso, na minha opinião, essa aqui é só minha opinião, você pode ir com uma expectativa baixa ou qualquer coisa do tipo. Até porque Gash Bell é uma obra que não vai agradar todo mundo, e isso eu já digo logo de cara. Gash Bell é uma obra que usa muito da caricatura e da bizarrice em seus personagens. Você já vê isso logo, literalmente na primeira página. A primeira página de Gash Bell é o Gash, que é o protagonista junto com o Kiyomaru, voando num pássaro enquanto tá pelado caindo na casa dele. É uma criança pelada caindo na casa de um adolescente do colegial. E é assim que começa o mangá. Já é um tanto quanto bizarro. E todos os personagens que vão aparecendo conforme a obra anda também tem bizarrices próprias, seja em design ou em até atitudes, como o Kianchomi e o Fogor. Eles são uma dupla, no caso, tipo a do Kiyomaru e do Gash. E essa dupla, a primeira aparição deles é literalmente eles dançando infinitamente. E é isso, eles dançam pra caralho. Gash Bell tem muito disso, tá ligado? De várias cenas cômicas bizarras que quebram a expectativa. E isso acaba gerando boa parte da comédia do mangá. E isso tem desde o início. Isso pode não agradar algumas pessoas, porque acaba, de certa forma, até tirando um pouco da seriedade que a obra tem em alguns momentos. Mas, na minha visão, isso é muito bem feito e eu vou explicar o porquê. Enfim, resumindo, Gash Bell tem uma proposta bem básica. Existem 100 demônios que foram jogados para o planeta Terra e eles estão em uma espécie de Battle Royale para ver o vencedor que se tornará o Rei Demônio. Sim, Rei Demônio não é algo algo um tanto quanto batido, principalmente na atualidade, mas Gash Bell usa isso muito bem, eu vou explicar o porquê. Enfim, obviamente o foco é no Gash e no Kiyomaru, que são a dupla do início, e o Kiyomaru é basicamente o portador do livro do Gash, que esse livro especificamente tem várias magias que vão sendo liberadas conforme o tempo, que são usadas através do sentimento. E a maneira como a obra apresenta isso é muito bacana, porque o Kiyomaru descobre sobre esse livro, ele usa a magia sem querer, e ele pensa, caralho, vou usar isso pra atrapalhar os ladrões, atrapalhar o crime na cidade. Aí ele vai lá, ele vai impedir um assalto ao banco, e quando ele vai usar magia, ele não consegue. E aí ele é capturado, tá ligado? Tipo, parece algo bobo, mas é uma quebra de expectativa muito bacana pra também apresentar posteriormente que o livro só pode ser usado com sentimento grande. As magias só podem ser ditas com sentimento grande. Então, com muita inspiração ou muita necessidade em uma luta. E aí, a partir desse momento, eles aprendem a usar. E é assim que começa a Gash Bell. Conforme o tempo anda, a evolução da relação dos dois vai acontecendo mais, eles vão se conectando, vão descobrindo mais sobre esse mundo, e eu amo como a obra faz isso. Eu acho que um grande problema de algumas obras é que elas enfiam muita coisa acumulada conforme vai avançando, elas vão adicionando mais coisas sem nenhum contexto. O Gash Bell não é assim, ele adiciona detalhes minuciosos conforme vai andando, enquanto vai tendo cenas engraçadas, descontraídas com personagens novos, ele cria e coloca detalhes minuciosos, como por exemplo a existência do pai do Gash e ele ter sumido. Isso vai ser resolvido só daqui uns 50 capítulos do mangá, basicamente, e ele faz isso muito bem, porque ele vai apresentando isso e depois vai colocando em algumas partes, algumas citações, só para no final ir lá e mostrar de fato o pai dele. Então tem todo um processo para isso e a obra faz isso muito bem. E também, eu acho que também faz isso de forma muito boa com os poderes e os participantes em si. Eu acho que um grande problema dos Battle Royales, que alguns animes, no caso desse gênero, acabam tendo, é tentarem aprofundar demais os personagens individualmente, sendo que não tem tempo para isso. O Gash Bell tem 100 personagens e ele não faz isso. Cada personagem tem um destaque em específico que os diferencia.
seja o carisma, seja a personalidade mais fria, mais interessante, seja um background dramático, profundo, ou seja literalmente só a luta. Como por exemplo, tem uma luta em Gash Bell, que é até no início, em que o Gash e o Kiyomaru lutam contra um robô. E aí eles percebem que os ataques do robô são refletidos atrás do Gash. Aí eles pensam, porra, então é só a gente prever isso. Mas não, depois eles descobrem que era só um robô, tinha dois robôs. Não era o ataque sendo refletido e o robô original era foda. Não, só tinha dois robôs. Aí depois eles descobrem isso e os robôs se fudem e viram um robô melhor. É algo tão bobo, mas que na hora que você vê, tipo, eles tendo um puta trabalho pra descobrir estratégia e no final era algo tão imbecil assim, você começa a rir, é engraçado. Gash Bell constrói os seus personagens de forma engraçada, ou dramática, ou importante, para equilibrar e assim, não necessariamente precisar aprofundar tanto de forma desnecessária. Mas, obviamente, ele também cumpre muito bem a carga dramática que ele dá para certos personagens apresentados, como por exemplo o Yopopo. O Yopopo é um personagem super carismático, que ele aparece dançando e falando de Yopopo, e você vai ver o background dele é super profundo e bem desenvolvido. Eu não vou dar spoilers aqui, mas ele é muito bem construído, cara. Então, a obra divide muito bem esse lado cômico com o lado dramático. Geralmente as lutas dramáticas tendem a ter alguns lados cômicos que me incomodam, porque eu queria que elas fossem dramáticas e sérias o tempo todo. Mas também é plausível porque a obra naturalmente é carismática, ela naturalmente já é cômica pelo design dos personagens. Você vai percebendo que isso é bizarro, as danças são bizarras e elas são colocadas em contextos incríveis. Então a obra sempre utiliza de partes cômicas, então isso não é um problema para ela. Então as lutas de Gash Bell acabam sendo muito gratificantes por causa disso. Diferente de outros shonens que se importam muito em coreografia, Gash Bell não faz isso. Gash Bell não se aprofunda muito na coreografia, é até simples demais, mas pelo lado cômico, ou pelo lado dramático, ou pelo lado da trama em si, acaba ajudando muito a tudo ficar extremamente divertido, não importa se é muito sério ou não. Cara, tem tipo literalmente um capítulo de Gash Bell lá no início, que é o Kiyomaru sofrendo para fazer um curry. É algo tão random que ia ser engraçado. Mas não estraga a história, porque a vibe é essa. Gash Bell no início tem uma vibe meio slice of life até, porque ele demora pra entrar no arco sério de verdade. O arco sério que Gash Bell entra mais ou menos é pós capítulo 100. E antes disso, ele é muito Slice of Life, basicamente. Mas é um Slice of Life que funciona muito bem e que é divertido e apresenta o mundo muito bem. A cada momento a gente vai descobrindo mais sobre esse Battle Royale dos 100 demônios e a cada momento vai sendo aprofundado esse título. Eu acho que um grande problema de outros shonens é que eles não aprofundam muito bem o motivo para tal personagem querer ter tal título e como ele consegue isso e por que ele quer. E qual o diferencial dele? Em Naruto, por exemplo, Naruto se torna um Hokage, mas ele não tinha uma inteligência de um Genin. Ele só era muito forte, por isso ele virou Hokage. Mas ele não era tão inteligente. Isso não foi mostrado durante o anime. Essa evolução da inteligência dele não foi mostrada. Só teve um time skip e agora ele é um cara normal. Antes disso ele não era. Então tem essa falta de informação em outros shonens que me incomoda. E em One Piece também existe, tipo, tudo bem, ser o rei dos piratas pro Luffy é ser o homem mais livre do mundo. O mais livre dos mares. Mas tudo bem que isso tem importância para a mensagem, mas a obra não aprofunda tanto isso porque não tem espaço. Ela dá várias vertentes para isso, aprofunda em alguns casos, mas não tanto como Gash Bell também faz isso. Gash Bell justifica o porquê do Gash Bell querer ser o rei, eles descobrindo o motivo disso, e ele também quer descobrir o que ele é, porque ele perdeu as memórias. No início já é mostrado que ele não lembra de onde ele veio, conforme o tempo vai passando ele começa a se lembrar, e ele passa por momentos e conhece pessoas passando necessidade que o fazem querer ser um rei bondoso, diferente do rei atual que criou tudo isso. Ele quer ser um rei bondoso e fazer com que essas pessoas que se foram e perderam a luta sejam recompensadas no final. E a obra vai construindo isso com o tempo, e a cada luta, seja cômica ou seja dramática, e você vai vendo que tem uma justificativa. Seja ela mostrada de maneira séria ou não, tem uma justificativa para a evolução do Gash estar acontecendo. Então a obra, no geral, o Gash Bell, para mim, cumpre todos os requisitos que um Battle Shonen tem que ter. Ele evolui os personagens, ele tem lutas interessantes por diversos motivos, e ele tem personagens bons. Eles não são personagens super incríveis e profundos o tempo todo, porque isso não é necessário. A obra só quer ser divertida e quer passar mensagens boas. E é isso que ela consegue. Tem dramas, em alguns casos tem dramas, mas eles são bem colocados, não são o tempo todo. A obra não força uma tristeza forçada que vários outros dramas acabam fazendo. Não, é algo natural, acontece só em alguns casos. Então pra mim Gash Bell, ele atende todos os requisitos para ser um shonen extremamente divertido e extremamente carismático, extremamente único e que cumpre tudo. Ele é praticamente perfeito. E além disso, eu acho que de todos os shonens que eu assisti e li até agora, ele é o melhor no sentido de jornada. Porque em shonen a gente tem muito disso da
jornada que a gente tem até chegar naquele objetivo, que o que importa é os amigos que a gente faz durante ela, os aprendizados, e a gente sempre tem essa mensagem em boa parte dos shonen sobre a amizade, etc. Isso é demonstrado em Gash Bell de maneira incrível. A cada luta a gente tem uma evolução ou algum aspecto diferente na relação do Kyomaru com o Gash Bell, seja no dia a dia deles, ou seja nos poderes, nas magias que eles aprendem, e no final você se sente recompensado. No final de tudo, aquele universo é tão imersivo, você sente que aqueles personagens são tão naturais, eles têm vidas tão vivas, de certa forma, que você se emociona. Você sente que tudo aquilo valeu a pena nos capítulos finais, porque a obra tem um final que te recompensa imensamente. Cumpre o objetivo que foi estabelecido no início, na sua reta final, e ainda tem uma cena super impactante. Ele cumpre todos os requisitos, então cara, eu não consigo imaginar um problema em Gash Bell. Ele é simplesmente perfeito. Ele é um shonen que não tem defeitos na minha visão. Eu comecei a reler agora, recentemente, eu estou no capítulo 100 e pouco, e eu não consigo achar defeitos, cara. Ele é simplesmente muito bom. Eu recomendo a todos que leiam, tá ligado? Não vou com aquela expectativa extremamente alta, porque pode não gostar pelo estilo bizarro, mas é uma obra que pelo menos pode atrair nos primeiros capítulos e pode tirar uma risada. Tem grandes chances disso, ok? Então, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. E é isso. Infelizmente é muito triste que Gash Bell não teve tanto sucesso aqui no Brasil, porque por causa da adaptação, mas quem sabe não recebe um remake, né? Seria muito interessante. E sinceramente o anime é até assistível, tá? Eu tentei assistir recentemente, eu não, obviamente não continuei, porque é um anime grande, longo e obviamente pra época é meio lento, mas para a época ele é até que decente. Ele tem OSTs incríveis e tem uma animação até que boa para o nível da Toei e para um anime longo. Então, tentei assistir o anime até, pra comparar entre o mangá, é algo bem bacana. Então, é isso.